e com as pessoas certas, e quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria contar um pouquinho a história da Arca da Aliança. E a partir daí nós vamos começar a entrar no texto bíblico. E para quem não conhece ou não tem muita familiaridade, a Arca da Aliança, ela foi dada por Deus a Moisés lá no Antigo Testamento, e Deus deu tudo a Moisés, né? Como deveria fazer a arca, como deveria ali construir a arca. E a arca, ela foi destinada a morar no tabernáculo, né? A arca, depois de pronta, ela ficou dentro do tabernáculo. E o tabernáculo ali, naquela época, o povo no deserto ali com Moisés, o povo andava, e à medida que andava, desmonta a tenda, desfaz e depois arma de novo o acampamento, leva a arca para dentro, e ali poucos tinham acesso àquela arca, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a título de curiosidade, ali dentro da arca, o que continha ali dentro da arca? Tinha ali os 10 mandamentos, a vara de Arão e o vaso do maná, né? O vaso de onde o maná ali foi colhido quando Deus mandou. Então, assim, mas eu quero trazer aqui nessa história como o povo se movia e junto tinha toda uma construção que era necessária para poder levar a arca. E essa arca, o que ela era, de fato, era a presença de Deus que habitava nela. Então, o povo de Israel, a forma dele se aproximar de Deus era quando a arca estava ali. Então, o povo se movia e tinha toda aquela logística, toda aquela trabalheira. Pensa naquela época, né? Depois nós podemos ter a curiosidade de aprender mais sobre o tabernáculo. É interessante todos os detalhes do tabernáculo, todos os detalhes da arca, né? Os querubins de ouro, enfim, cada detalhe foi dado por Senhor. Cada detalhe que Deus entregou a Moisés foi dado pelo próprio Deus, né, que usou ali na época, levantou artesãos, que também foram dados dons a eles, para que fossem construídos a arca, para que a presença do Senhor habitasse nela. É maravilhoso, porque isso tudo a gente aprende no carisma. Glória a Deus, nós vamos ter carisma aqui breve, em nome de Jesus, amém? E é fantástico o curso do carisma. E a história da arca, ela continua, né, seguindo o povo de Israel e ali participando das batalhas. A arca vai para a terra prometida, vai para Canaã, e depois de um tempo, né, os filisteus, em uma das batalhas ali, eles conseguem tirar a arca do povo de Israel. E essa arca fica com o povo, né, com os filisteus, que não eram povo de Deus, por um bom tempo, até que o próprio Deus começa a amaldiçoar aquele povo, que não é o povo dele. E, num determinado momento, a arca volta para Israel, né? Permanece ali na casa de Abinadab um tempo. E depois, quando Davi já está ali, né, reinando, Davi fala, né, ele sabendo daquela presença que existia ali na arca, que era o próprio Senhor, ele fala, agora eu tenho que ter a arca para mim. E Davi vai lá, manda pegar a arca da presença para ele, mas no caminho acontece algo ali com os soldados, enfim, que deixa a arca cair, os soldados morrem, e Davi, assustado com aquilo, a arca vai parar na casa de Obed-edom. E agora eu vou começar a pregar, amém? Lá em 2 Samuel, se puder trazer para mim, 2 Samuel 6, versículo 11 e 12. A arca do Senhor ficou na casa de essa versão está, enfim, mas vamos seguir aqui. Eu vou ler do meu aqui, mas a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom,
o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua família disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Vamos orar, igreja? Senhor Deus e meu Pai, Deus, obrigado, Deus, por ter o privilégio, Senhor, de estar aqui compartilhando a Tua palavra, Senhor. Deus, que nessa noite, Pai, que já é uma noite festiva, Deus, uma noite onde existe a presença do Senhor aqui conosco, meu Pai. Deus, que o Senhor continue falando, meu Pai. Deus, à medida que vamos caminhando aqui, que seja o próprio Senhor falando, meu Pai. Deus, que possamos sair daqui essa noite, meu Pai, aprendendo, meu Pai, e recebendo ainda mais do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu quero trazer uma palavra para a gente de encorajamento aqui. E para isso nós vamos começar a profetizar na nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é: a minha casa é abençoada. Vamos repetir todo mundo? A minha casa é abençoada. Agora vira para o irmão do lado e fala: a sua casa é abençoada. Agora nós vamos falar de novo. A nossa casa é abençoada. Amém? Glória a Deus. Quem tem uma casa abençoada aí? É isso aí, gente. Vamos criar vida com a nossa boca, amém? Nós vamos criar vida agora do início ao fim na pregação, amém? E eu quero trazer um pouquinho para vocês. Nós acabamos de ler aqui a história, né, de como que Deus se manifestava lá no Velho Testamento, né, e como ele ficava mantido ali dentro da arca da presença, e ali poucos tinham acesso a Deus. Mas nós temos agora Cristo em nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho da casa. Quando eu falo que a minha casa é abençoada, porque eu declaro que a minha casa é abençoada e a casa de vocês também é abençoada, eu quero trazer aqui alguns conceitos de casa, quando Deus fala sobre casa na Bíblia. E nós podemos ver lá em Atos 2, 46 a 47, que Deus fala o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mais à frente, em Atos 12, Deus fala assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Em Atos 20 fala, 20, vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Irmãos, nós lemos aqui, começamos a falar da arca. A arca, ela tinha um espaço próprio. Ela tinha ali o tabernáculo onde ela habitava. Hoje em dia, né, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a nossa igreja, e nós vimos que a nossa igreja, ela se reúne nas casas. As nossas casas, elas são uma extensão da igreja que nós estamos vivendo aqui agora. A nossa casa, ela é sim o local onde a presença de Deus está. E é por isso que a nossa casa é muito abençoada. E trazendo aqui um pouco hoje para o nosso contexto, que é a celebração dos GCs, quando nós abrimos uma casa para receber pessoas, não é somente a nossa casa que é abençoada.
Deus ali, de alguma forma, a cada pessoa que entra na sua casa tem um propósito específico. E nós temos que entender que nós somos escolhidos por Deus, seja os líderes, né, que estão ali à frente dos GCs, né, seja as pessoas que estão ali contribuindo com a palavra de Deus naquele momento, todos nós fomos escolhidos para, de alguma forma, derramar um na vida dos outros. Então, quando nós abrimos a nossa casa e recebemos pessoas, não é simplesmente por nós, mas é principalmente por aqueles que Deus tem nos enviado. E se Deus te escolheu, é porque somente você era capaz de trazer aquela palavra, ou era capaz de estar naquela comunhão com aquela pessoa, senão Ele mandava para outra casa. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é, se sintam honrados toda vez que vocês abrirem a casa, se sintam agraciados de poder receber Deus ali, ministrando através de vocês, se sintam honrados de receber pessoas enviadas pelo próprio Deus, pessoas essas que às vezes precisam de um abraço, de falar um eu te amo, e saber que nós somos o povo mais feliz da terra, amém? Muitas vezes a nossa vida, como a minha esposa falava, a vida de todos nós aqui, ela por si só vai pregar e demonstrar a alegria de Cristo. Mas quando nós reunimos, e aí a gente chega lá na igreja primitiva, é um modelo que a nossa igreja começou, a igreja de Cristo começou em casas. Talvez um pouco por conta da perseguição da época, né? Porque o próprio Cristo, o próprio Deus já entendia esse momento, como foi muito bem dito aqui pelo Hugo e pela Tati, a nossa casa, o momento onde nós compartilhamos, talvez, as nossas dores no íntimo, porque aqui na igreja, no meio do culto, a gente não vai levantar a mão e falar, ô pastor, eu estou com a dúvida. Mas nas nossas casas, é o momento que a gente tem de trazer, às vezes, a dúvida mais nada a ver que você pode achar. Mas ali é o momento onde os líderes, onde os amigos, onde o corpo da igreja se reúne, e onde verdadeiramente a gente pode ali crescer em intimidade com o Senhor. Quando nós reunimos na igreja, e como eu falei, a igreja, né, o templo, o prédio físico, né, pode ser na casa, pode ser nesse prédio aqui, né, pode ser num escritório, pode ser aonde for. Mas quando, né, nós cantamos isso aqui agora, quando tiverem 2 ou 3 em meu nome, Jesus fala que Ele estará ali no meio deles. Nós temos a presença de Deus quando estamos sozinhos? Lógico que temos. Mas quando Deus coloca esse versículo, 2 ou 3, Ele está remetendo ao corpo. O corpo não é apenas um membro, o corpo são vários membros. Então, quando 2 ou 3 se reúnem, o corpo de Cristo forma. Esse templo aqui, né, que a gente chama de templo, esse prédio aqui, com parede, tijolo, enfim, madeira, se nós não tivéssemos aqui dentro, se a palavra de Deus não estivesse sendo pregada, se nós não estivéssemos nos reunindo aqui, isso aqui seria só mais um prédio. Isso aqui seria só mais um prédio. E existe uma outra casa, que não é apenas a casa física, mas que nós já podemos entender, né, aquilo que nós recebemos quando fisicamente nós damos espaço para uma reunião em casa. Eu queria chamar a atenção para vocês do verdadeiro templo. O verdadeiro templo somos nós. A verdadeira casa de Deus somos nós. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, amém? E eu queria ler para vocês aqui, lá em João 14, do 15 ao 19, que fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade,
O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Amém? Irmãos, vamos falar aqui. Vamos declarar para a gente. Vamos trazer à existência aquilo que a palavra de Deus já disse. Repete comigo. Eu sou a verdadeira casa de Deus. E aonde eu for, a igreja de Deus irá comigo. Amém? Gente, nós somos literalmente, cada pessoa aqui, cada um aqui, cada indivíduo, cada CPF, cada um tem uma palavra específica, cada um tem qualidades específicas que Deus te deu só a você. E a verdadeira glória e o amor de Deus nos mostra que cada um de nós, à medida que andamos, levamos a igreja dele. Amém? À medida que nós nos portamos e falamos de Jesus, o reino dele se expande. Então, essa noite, eu quero encorajar cada um aqui. Gente, não importa quem seja. Como foi dito aqui durante a nossa intercessão, o filho pródigo que estava no mundo conhecia a palavra, mas o filho que também estava dentro da igreja conhecia a palavra. Nós temos o dever de encorajar o nosso irmão que está ao lado, amém? Muitas vezes a gente tem deixado de dar para o outro aquilo que a gente tem, esperando talvez ouvir do pastor, falando que o outro é melhor. Não, na minha casa não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, hoje não. E a nossa agenda vai ali talvez se fechando e a gente vai realmente dando valor a outras coisas do que realmente ser a boca de Deus que Deus nos pediu. E isso não está aqui na minha pregação, mas enquanto eu estava sentado ali, Deus me falava sobre as primícias. Vocês são as primícias de San Diego, amém? Vocês são os primeiros frutos dessa igreja, amém? Gente, aquilo que vocês carregam é tão poderoso. Vocês têm noção que quando a nossa igreja tiver 400, 500, 1.000 membros, 2.000 membros, 10.000 membros, em nome de Jesus, nós vamos lembrar e saber que a frutificação, a grande parte dela, vieram de nós, vieram do tempo de serviço, vieram da boca, vieram do evangelismo que nós vamos fazer, vieram das casas que vão se multiplicar, cada um aqui que abrirá sua casa e multiplicará com a palavra do dízimo, a 100 por 1, a 30, 60. Irmãos, eu queria que vocês se sentissem honrados, porque hoje vocês participam de um momento, não somente de uma igreja que é nova, mas vocês participam daquilo que Deus tem de melhor na terra. Nós, talvez, eu creio que a maioria já teve a palavra revelada no coração, nós já fomos empoderados com o verdadeiro poder de Deus, do Espírito Santo. Todos nós temos poder para curar, todos nós temos poderes para liberar milagres, em nome de Jesus, para mudar realidades, para criar realidade. Não somente a partir de nós, mas aonde nós estivermos. A palavra de Deus, ela nos empodera de tal forma que quando nós temos o coração no lugar, gente, e sabemos que nada é para a gente, mas é tudo para a honra e glória dEle, vidas são salvas, famílias são restauradas, casamentos são restaurados. Ao longo desses anos da minha caminhada, eu presenciei muita coisa fora, dentro da igreja, mas tem algo que é inexplicável.
eu não consigo explicar o poder que há no nome de Jesus. Amém? Ô, gente, os milagres que foram feitos antigamente, Jesus vai e fala assim, que nós faremos milagres ainda maiores do que aqueles que foram feitos. E nesse culto fé, eu chamo verdadeiramente para um dia a gente olhar para as águas e falar assim, eu vou andar nessa água. Irmão, eu vou meter a mão naquele enfermo ali, vou falar, levanta e anda. E se não andar, está tudo certo. E se você afundar na água, está tudo certo. Deus não te chamou para que o milagre, para que você esperasse o milagre. Ele só te chamou para fazer, só para agir. Se vai acontecer ou não o milagre, aí é com Deus, amém? Mas nós temos o dever, enquanto igreja, de vivermos o sobrenatural de Deus aqui na terra, amém? Irmãos, existem águas tão profundas que só cabe a nós mergulharmos nela. Nós podemos sentar, ouvir e talvez não fazer nada com a fé, mas nós podemos ouvir a palavra, nós podemos ler a palavra e começar a agir. O reino de Deus é sobre fazer a obra dele, que já operou em nós. A palavra de Deus fala que fé sem obras são mortas. A fé é morta. Irmãos, abrir a nossa casa não é somente um ato de amor para com Deus, mas é um ato de amor para com o mundo, para as pessoas que precisam. Hoje eu conversava lá com um funcionário nosso, um representante, e ele me contando que o irmão dele, 30 e poucos anos, tentou suicídio. Trabalhou já com a gente um bom tempo, eu não lembrava muito, mas foi na caixa de remédios lá, 30 e poucos anos, a mãe que toma remédio controlado e tomou todos os remédios possíveis. E esse menino conhece a palavra de Deus, esse que trabalha hoje comigo, ele conhece a palavra de Deus, estava desviado, e Deus me mostrava que a partir dele, o irmão dele não morreu, está lá em coma, enfim, mas que a partir dele, a partir da transformação que o irmão dele ia ver na vida dele, que o irmão dele também seria salvo. O que eu quero dizer é o seguinte, que todos nós somos embaixadores de Cristo, amém? Nós não podemos esperar mais. Eu tenho ouvido, e não é da boca, que Jesus está voltando, e a nossa igreja espera receber. Por mais que a porta vai ser estreita, o nosso papel é falar de Jesus Cristo. Seja em casa, seja na rua. Eu quero encorajar todo mundo aqui. Nós seremos uma igreja evangelista. Deus pode fazer, Deus dá o crescimento, mas Ele não deu boca à toa para a gente. Não é só para a gente, às vezes, falar do irmão, né? Enfim. E aqui eu queria falar lá em 1 Coríntios, quando a gente fala do templo do Espírito Santo, se puder pôr aqui para mim, 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20, eu não passei para a mídia, mas se puder trazer aqui, 1 Coríntios 6, 19 e 20. O pessoal aí é bom, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Irmão, a palavra de Deus, ela nos chama a dizer que, uma vez que nós resolvemos aceitar Jesus, porque ninguém aceita Jesus da goela abaixo. Existe um mover em nós, existe algo que nos chama, existe algo que às vezes a gente não entende de onde vem, e a gente fala assim, eu vou lá naquela igreja de crente, porque eu sei que eles vão resolver meu problema.
Irmão, eu sou prova do que um GC faz no homem. Eu fui ganhar através de um GC. Eu falo que primeiro foi Deus, depois a minha esposa que entrou na minha vida, amém? Porque um homem também sem esposa, irmão, tá lascado. Verdade é essa. Olha aí. E você me fez lembrar de um exemplo nosso, um casal, nosso não, mas de um casal muito amigo nosso. E ele se colocou diante do Senhor, ele temente a Deus, ele abriu um GC na casa dele e ele queria uma esposa. Só que ele não saía para lugar nenhum, porque ele tinha conhecido a palavra de Deus, queria sair do mundo, e aí ele abriu o GC, e foram chegando pessoas, e ele começou a orar, falou, Deus, se eu não saio, se eu quero estar na tua presença, a minha esposa vai entrar por aquela porta, amém? E não é que a esposa dele entrou pela porta, eles se conheceram num GC, irmão. Eu posso falar o nome deles aqui, é Mateus e Carol, grandes amigos nossos, enfim, então assim, até isso Deus faz. Irmão, se você está aí sozinho querendo casar, abre um GC, amém? E começa a orar que Deus vai mandar varoa. Olha aqui, tem um exemplo aqui, ó, Tati e Hugo, amém? Não é à toa que vocês estão no ministério de GC, né? Amém. Irmãos, para a gente caminhar para o fim aqui, eu queria concluir falando o seguinte. Imagina a gente lá no Velho Testamento. Imagina hoje se fosse o Velho Testamento. E a gente quisesse encontrar com Deus. A gente lá no meio daquele deserto, né? Teve época que tinha já milhares de pessoas ali com Moisés, vários acampamentos. Você não podia ter acesso ali à presença de Deus, era somente o sacerdote que entrava ali no Santos dos Santos. Você tinha que estar antes, né? Oferecer o holocausto. Irmão, era uma confusão, era difícil. E hoje parece porque é fácil. Talvez a gente está não dando tanto valor. Como é fácil hoje estar na presença de Deus. Ele já habita em nós. Basta a gente pegar e ir para o canto e orar e começar a falar com o próprio Deus que já está em nós. E eu quero trazer para a gente essa reflexão, que se Cristo criou esse meio, porque tudo já foi planejado por Deus lá na criação, se Ele falou que em algum momento nós receberíamos o Espírito Santo, é porque Ele queria que essa intimidade tivesse mais resultado do que antigamente. Senão a gente estava na Arca da Aliança até hoje. Até hoje a gente estava lá buscando Deus dentro da Arca da Aliança. E não era qualquer um. Alguns que abriram ele até morreram. Alguns que pegaram errado até morreram. E hoje nós podemos estar na presença de Deus sem morrer, pelo contrário. A palavra de Deus fala que permaneceremos vivos à medida que chegamos e aproximamos de Deus. Vamos aproveitar o benefício que Cristo derramou na cruz, porque como nós lemos ali, o preço pago por cada um de nós aqui foi um preço muito alto. Irmãos, quem de nós suportaria aquela dor? Quantas vezes nós temos desistido, né, como eu falei, quantas vezes nós temos dado desculpa, guardado orgulho. O Rick pregou aqui sobre perdão, guardando rancor, sem liberar perdão, e aquilo nos impede de fluir e transbordar mais no Senhor. Irmãos, todos nós aqui fomos chamados para ser agente de Cristo. Nós não precisamos subir num altar para levar a palavra de Deus, pelo contrário. A gente estava falando isso outro dia ali no GC dos Homens. A igreja é feita de vários membros, né? O corpo é feito de várias partes. Se todo mundo resolver pregar, não vai ter ninguém para sentar para ouvir. Imagina.
Se todo mundo for líder de GC, não vai ter ninguém para ser discipulado. Toda estação que você vive é para a honra e glória do Senhor, irmão. Amém? A sua vocação profissional, aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus colocou em tuas mãos de ofício, é para glorificar o nome dEle. O trabalho dignifica o homem, traz sustento para casa, mas ele também glorifica o nome de Deus, amém? Nós fomos chamados para sermos a imagem e semelhança de Deus. E vocês são. Nós somos o povo mais lindo do mundo. Eu consigo olhar aqui para cada um de vocês e ver a beleza que existe em cada um aqui. Porque como foi orado aqui, nós já somos privilegiados de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Quem está em casa nos assistindo também. Que a nossa vida aponte para Cristo, amém? Que as nossas atitudes, que a nossa fala, o nosso jeito de falar com o cônjuge, o nosso jeito de olhar para os filhos, falar com os filhos, com os ímpios, que nós possamos dar o bom testemunho, que a nossa vida realmente seja pregada quando saímos daqui, amém?